nosso Sport Center. Vamos falar de Flamengo depois de todas essas informações e após a derrota lá no Mineirão. Vou começar com você, Nezinho, que tem muita experiência de casa, se é que a gente pode dizer assim. Essa derrota, olha só, coloca ainda mais pressão no Rogério Ceni e é impressionante. Pelas redes sociais a gente consegue perceber bastante como o torcedor, pelo menos uma parte dos torcedores flamenguistas, são insatisfeitos aí com o Rogério Ceni à frente da equipe. Luciano, o próprio Rogério, na coletiva, ele falou que entende todo esse movimento. Eu também, é a paixão do torcedor, ver o seu time num momento difícil. São 8 jogos do Campeonato Brasileiro, 4 derrotas e 4 vitórias. Não empatou, perdeu alguns jogos que o Flamengo dominou a partida, mas assim mesmo perdeu. Foi assim contra o Fluminense a maior parte do jogo, foi assim contra o Juventude, principalmente no segundo tempo. Foi assim contra o Cuiabá, principalmente no primeiro tempo. Enfim, contra o Bragantino um jogo mais equilibrado, mas com o Flamengo também sendo mais protagonista no jogo. Agora, o jogo de ontem não. Assim, o Atlético Mineiro mudou a sua formatação tática, jogou com 3 zagueiros. O Cuca desenhou bem o seu time, arquitetou bem o seu time para enfrentar um Flamengo que joga com 2 atacantes, Bruno Henrique e o Pedro. Ainda tinha a chegada do Arrascaeta. Ele coloca ali 2 volantes, né, o Tietê e o Alan, que fazem muito bem a função. Um sai, o outro fica. E uma noite muito inspirada desse, Savarino com o Hulk na frente, ainda tinha o Zarate chegando, o Mariano fazendo essa função de ala, e fez muito bem nas costas do Felipe Luiz, pelo lado esquerdo tinha o Arana. Foi um ótimo jogo do Atlético Mineiro, que tem um elenco também muito qualificado, que tem um treinador experiente, que é o Cuca, e que jogava em casa, e que sabia que era um jogo decisivo. É um rival direto o Flamengo. Então o Atlético foi para o jogo com mais intensidade, com mais aplicação tática, e venceu nesses detalhes. De um jogo que no primeiro tempo foi muito equilibrado. O Flamengo também teve suas chances. Agora, um segundo tempo, numa mexida, aí vem a cobrança em cima do Rogério Ceni. Porque quando ele mexe, é uma mexida assim, o Arão já jogou de zagueiro, vinha jogando de zagueiro. Ele quer fortalecer o meio-campo, é a ideia que ele tem. Vou fortalecer com o Hugo Moura, vou colocar o Arão para a zaga porque o Bruno Viana não está bem no jogo, né? Não estava ganhando os confrontos com o Savarino e com o Hulk. Vou fortalecer com o Arão ali, que tem mais rodagem junto com o Rodrigo Caio. Coloco o Mateuzinho porque o Isla sofre, porque vem de uma Copa América, vem de desgaste, coisa que o Arrascaeta sofreu no segundo tempo, e de repente foi por isso que perdeu a grande chance do Flamengo no jogo, que poderia ter sido um empate. Passa tudo por isso, tudo por esses motivos, que eu acho de um resultado muito normal o Atlético ganhar o jogo, e mereceu, e fez por onde. O problema é a rejeição que já existe há muito tempo. É o conjunto de tudo que vem acontecendo dentro do clube. E aí o torcedor não vai analisar como nós temos que analisar. São muitos desfalques. Realmente, é muita gente fora. Fora o que estão jogando, que estão tendo problema. O Diego ter saído desse time, porque já saiu o Gerson vendido. Aí sai o Diego com contusão. É mais 2 desfalques, que atrapalha demais para um campeonato brasileiro muito difícil. Acho que a diretoria do Flamengo não tem que agir com emoção. Tem que analisar tudo isso, esperar, vai voltar jogadores. Se o grupo tem a confiança no Rogério Ceni, se o ambiente de trabalho é bom, se a atmosfera do vestiário, do CT de treinamento é boa, eu acho que tem que ser mantido o trabalho. A não ser que o Rogério Ceni tenha problemas de relacionamento com os jogadores. Se ele perdeu o comando, aí é um outro detalhe. Agora, só pela emoção do resultado, não concordo de tirar agora. Renato, rapidinho, só para a gente complementar o assunto Flamengo, você acha que o Rogério Ceni está errando nas alterações? Algumas modificações estão ficando a desejar ou então realmente está agindo de maneira precipitada em algumas mudanças? Esse lance de alteração que dá certo e errado, Luciano, tudo depende do cara fazer ou não gol, né? Quando entra o jogador e ele faz gol, fala lá, é o dedo do treinador. Quando o jogador entra e não vai bem, lá, mexeu errado. Para mim é muito difícil
bater tão, vamos dizer assim, posicionar tão fortemente que tá certo e tá errado. Eu acho que a maioria das substituições fazem sentido. Algumas realmente, pelo menos eu tento sempre olhar para o jogo e tentar criar um cenário onde o treinador está pensando o que ele está querendo com essa substituição. E realmente algumas não fazem tanto sentido. Às vezes ele deixa um jogador que está muito mal e tira o que está melhor e vice-versa. Essas coisas acontecem. Eu acho que não é só ele que acerta, que erra. Tem treinador que... Já trabalhei com um treinador que no vestiário fala, pô, demos sorte porque eu mexi errado. E isso acontece, é do jogo também. Para mim o que acontece é uma má vontade mesmo com o Rogério que rola há muito tempo. A torcida nunca realmente abraçou o treinador. Acho sim que o Flamengo poderia ter um padrão maior de jogo, ser um pouco mais regular dentro das partidas, mas é o que o Zinho falou. O Flamengo do nada perdeu seus 2 jogadores do meio de campo, que para mim é o setor mais importante do jogo, é o centro do jogo. Não ia ter Gerson, agora não tem Gerson, não tem Diego. Vários jogadores que têm jogado, que vieram do banco e que não estão conseguindo render. A queda física do time também, jogadores voltando de Copa América. E jogadores que eram reserva desses jogadores e jogaram todo esse tempo agora, que também estão numa sequência muito forte. Eu acho que o que a gente tem que pensar como torcedor, não só do Flamengo, mas de qualquer clube, é que a qualidade do jogo no Brasil vai ser menor esse ano. Claro que a gente vai ter um time ou outro jogando melhor. Para mim o Red Bull é o time que joga melhor no campeonato e ontem empatou com um time que briga embaixo, que vai ter uma oscilação. É um calendário maluco, a gente já vê Diego saindo, agora Bruno Henrique com lesão muscular, e isso vai acontecer cada vez mais. A gente está acompanhando as finais da NBA aqui na ESPN, vê lá na NBA também com o calendário apertado, muito jogador lesionado, muita lesão muscular. É o preço que se paga por um calendário que já é caótico. Dentro de uma situação atípica que nem a pandemia, acaba ficando pior, e aí o Flamengo, mesmo tendo um elenco muito forte, acaba respingando esse tipo de coisa. De verdade, eu não vejo a derrota para o Atlético Mineiro fora de casa como o fim do mundo assim. Eu acho que é um jogo que sim, seria legal você pontuar, um pontinho que você traz é um ótimo resultado, e o cenário estaria totalmente diferente hoje da discussão. O Flamengo teve oportunidades, inclusive, para empatar o jogo. Mas era um jogo muito complicado. Agora, tem outros jogos que sim, o Flamengo poderia ter jogado mais. Tem o jogo com o Juventude, que é a situação do gramado terrível. A Juventude foi lá, acertou um chute de fora da área, segurou bem o resultado. Então tem muitas questões que a gente tem que olhar de uma maneira um pouco mais macro, assim. Não ficar em cima, Rogério Ceni, Rogério Ceni, Rogério Ceni. Não é bem assim, não. Fala nação, beleza? Vídeo finalizado por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. A partir de agora, vídeo todo dia do nosso Flamengo.